Olá, tudo bem com vocês? Estou aqui em Paris, estou aqui com a Renata. Quero Boa noite. agradecer de antemão aqui por ter aceitado fazer essa entrevista. Então, como eu disse, estou aqui em Paris. Renata, é uma cidade muito linda. Você mora aqui num país muito bonito. É muito lindo Paris. Não é à toa que ela é chamada de Cidade Luz. Você me fala aqui um pouco da cidade onde você vive, quanto tempo que você está aqui? Uhum. Bom, Alexandre, realmente, Paris é uma cidade linda. A parte da beleza, da cultura, que Paris, assim, a cada passo que você dá, você respira cultura, tem um monumento. O que mais me impressiona em Paris é o estado de conservação da cidade. É uma cidade muito bem conservada. Então, para isso, eu tenho que tirar o chapéu para os franceses, porque eles têm, né, enfim, esse senso de conservação, né? Muito muito nítido neles, né, então e agradecer a eles, né, por terem conservado tudo isso para a gente poder apreciar, né. Sim. E além da beleza da cidade, aqui é o lugar de buscar o conhecimento também. Muito. Tanto que eu estou aqui, além para apreciar as belezas, é claro, não tem como você vir a Paris e não apreciar o que ela tem de bom também, a beleza, a cidade luz, como também um local que você busca o conhecimento, você se especializa, se aperfeiçoa, E se inspira, se né. inspira também Se em buscar inspira. mais, que é aquilo que inspira, é a natureza do francês. Eu vejo que ali o francês ele busca o conhecimento, né? Então isso inspira muito a imitar esse exemplo que é muito bom. Então esses dias eu tive lá no Dr. Naso, tive a graça também, fiquei muito feliz de estar ali com ele durante um tempo, fazendo uma supervisão, tirando dúvidas, aperfeiçoando. Agora também aqui com você, também Uhum. você sabe, tenho falado muito a você que eu aprendo muito, principalmente no que diz respeito a relacionamentos tóxicos. Para quem não conhece, a Renata já faz algum tempo, já faz anos que ela estuda relacionamentos tóxicos. Então, vamos dizer que ela é uma especialista no que se diz respeito a transtorno narcisistas e personalidades psicopática. Hoje nós vamos falar, especializar mais sobre o narcisismo. E atualmente ela trabalha também com orientação, aconselhamento com pessoas que viveram ou vivem ainda em relacionamento tóxico. É muito bonito o trabalho e muito amplo também o conhecimento dela nessa área. Tenho aprendido muito com ela e quero trazer esse conhecimento, um pouco desse conhecimento dela a vocês. Então, Renata, vamos começar. Não só relacionamento tóxico, uma coisa que eu queria deixar bem claro, né, Sim, eu não sou especialista em relacionamentos tóxicos. O que eu aprendi é sobre como nós caímos nesses relacionamentos tóxicos. O perfil que a gente pode ter para cair nesse tipo de relacionamento, né, tóxico, abusivo, o que nós temos que identificar em nós mesmos e o que nos levou a cair dentro desse relacionamento. O autoconhecimento, né, que é muito porque importante, é muito importante, né. é o fundamental. Mas, Isso. Renata, vamos começar assim. Renata, eu vejo e tenho assistido no YouTube, no Instagram, várias pessoas falando sobre narcisismo, Uhum, né? São conhecimentos muito bons, válidos, pessoas que têm bastante propriedade para falar sobre o assunto, uhum. né? Outros eu percebo que falam de uma forma muito rasa, enfim, fala-se muito de narcisismo hoje. Então hoje é o assunto que bombou nas redes sociais. Uhum, Então, Renato, eu trago você aqui, que é uma estudiosa aí do assunto, para falar um pouco para nós. uhum, De uma forma geral, o que é o narcisismo? O que me instiga como profissional? Um profissional da psicologia, aham, hoje também especialista na neurociência, que hoje eu procuro também respostas dentro da neurociência, no que diz respeito também a esse
tema, eu quero entender se tudo é narcisismo, né? Se tudo que se diz, se tudo se enquadra em narcisismo. Mas eu quero que a gente comece assim, Uhum. vocês dando um panorama geral, né? O que é o narcisismo? Alexandre, vamos lá. Em primeiro lugar, eu gostaria de deixar bem claro aqui para todo mundo que possa estar nos escutando e que eu possa, né, que nós possamos vir a ser úteis. Eu tive uma experiência assim desde berço com o narcisista, tá? Então, assim, a primeira referência que eu tive de narcisismo foi dentro da minha casa. Dentro da minha casa, então por isso talvez foi que eu me interessei por esse tema de narcisismo, né? Entendi. Mas a gente tem que ter uma consciência que o narcisismo, ele é um transtorno de personalidade, tá? Então o que que seria o transtorno de personalidade? É uma forma que esse indivíduo tem de ver o mundo, de enxergar as coisas. Não é que esse indivíduo tem uma doença mental, que ele vai lá, ele vai tomar um remédio e vai passar. Não. É toda uma estrutura, uma forma de pensamento e uma forma de ver as coisas. Então, quem seria o narcisista? O narcisista é aquele sujeito que, assim, a essência do narcisista é que ele se sente superior a tudo e a todos. É aquele cara que ele é o pavão, Uhum. é aquela mulher que ela é a rainha da cocada preta, tudo gira em torno deles, tudo é eles, é aquele tipo de pessoa que eles se autoproclamam, é um egoísmo muito grande, quando você tá, é muito difícil ter um diálogo com o Narciso, né? Porque tudo que você for falar vai acabar voltando a ele. E é muito interessante também que o narcisista, ele só te deixa falar, se tem um diálogo com o narcisista, quando você está falando dele. Entendi. Aí ele te deixa falar. Mas assim, resumo, narcisismo não é doença, narcisismo é um transtorno de personalidade. É aquele jeitão de ser do indivíduo. É uma forma da pessoa ver o mundo. E a essência do narcisismo é que, do narcisista, é que ele se sente superior a tudo e a todos. Entendi. E outras características, né? O que você aponta mais como mais marcante para a gente conseguir suspeitar que estamos diante de um narcisista? Em primeiro lugar é o autoconhecimento, Alexandre. Sem dúvida nenhuma. Se você não tiver autoconhecimento, você não tem como, né? Mas daí tem aquelas características que todo narcisista, vamos dizer, o grandioso, né? Aqui, porque tem também ali o sub-narcisista, né? Eles se dividem, né? Uhum. Sim, muito interessante isso. Então, Ah, aí o que que é? Aqui que eu até fiz uma colinha aqui, algumas características do narcisista. É um sentimento de grandeza, assim, ele se atribui qualidades, beleza, é, intelectualidade, ou seja lá o que for, muito além do que ele é ou do que ele gostaria de ser. Até uma arrogância muito grande, né? Então, é aquele sujeito muito arrogante, é o narcisista. Ele tem muitas assim, muita fantasia de sucesso, de poder uhum. e de beleza. Entendi. Tá? Então, no caso, vamos supor, não tem problema nenhum a pessoa ser vaidosa, não tem problema nenhum. Até da mulher isso hoje em dia é muito cobrado, né? Hoje em dia não, sempre foi muito cobrado, né? E nós, a nossa essência é da vaidade. A mulher, ela gosta de estar bela, ela gosta de estar Porque, bem Renata, arrumada. porque a questão de se cuidar, vamos colocar, quando você fala essa questão de se arrumar, envolve também autoestima. Isso é muito importante. Que é importante também deixar claro, não confundir autoestima com narcisismo. Isso é muito bom, você está frisando aí esse ponto. Isso, é. É que o narcisista ele exagera, né? Ele... Eu diria que o narcisista, ele é uma vaidade que mata. Entendi. Ele mata quem está perto dele. Então isso seria, né? O narcisista, ele é uma vaidade que mata. Tanto é que se a gente for lá no mito de Narciso, Narciso ele se apaixonou por ele mesmo, né? Então ele morreu porque ele se deparou com o próprio reflexo dele, caiu no lago e morreu. Então foi uma vaidade que matou Uma ele, né? vaidade que mata. É. Isso. E mata também as pessoas que estão ali com as relações interpessoais muito próximas ao narcisista. Quem for ter esse relacionamento mais próximo com ele, fatalmente vai sair com prejuízos minimamente emocionais. Eu imagino.
Uhum. Imagino, Renata, mas assim, quando a gente fala assim de narcisismo, vamos, já que nós estamos direcionando para as relações Uhum. propriamente dita, como que ele atrai pessoas? Como que esse círculo de amizades do narcisista, como que ele atrai? Olha, Alexandre, assim, eu diria que o narcisista é aquele sujeito, assim, que num primeiro contato com ele, é aquele sujeito muito agradável, ele é muito sedutor. Então, assim, principalmente em relações, eh, tanto nas relações interpessoais, mas mais assim na conquista, quando ele quer te conquistar, nossa, se for um homem é aquele príncipe encantado. Ele realmente é um príncipe encantado. Se for uma mulher, ela é a mulher perfeita. Nossa, que sorte que eu tô tendo em encontrar um cara maravilhoso desses. Meu Deus, que sorte. Essa mulher é perfeita, eu quero ela como a mãe dos Uhum, meus filhos. Mas depois, com o passar do tempo, com a convivência é fundamental, você vai começar a se deparar com enfim, entendi, né, com essa personalidade que, enfim, não é que ela te absorve, é uma personalidade absorvente. Então entendi. Renata, você tá, não existe. qual Acontece que que se é você o... conviver com o Entendi. narcisista, você vai adoecer. Qual que é o Fatalmente você vai primeiro adoecer. sinal numa relação assim, já que pode ser uma pista? O primeiro sinal, porque é muito difícil. Eu entendo o que você diz. Num primeiro momento é difícil. É muito difícil a Eu gente diria que é quase identificar, impossível, porque não né? está É. escrito na testa, né? Não, Narcisista. não, Então, não, se não. tiver, seria até mais fácil para a gente poder identificar. Mas sinal, tem algum sinal, algum indício para a gente acender as nossas luzes vermelha interna? O que você diz? Alexandre, eu volto a repetir. Temos que ter autoconhecimento. E é uma linha muito sutil. Não é que tem assim o primeiro sinal, a bandeira vermelha. Eu acho que é um conjunto. A gente não pode, enfim, nem tudo é preto no branco. Entendi. Não é porque a pessoa fez isso, é um narcisista. Não é porque a pessoa teve uma Entendi. outra Que ela atitude pisou na que bola de vez você em talvez quando, não te sim. agradou, que essa pessoa é um narcisista. Não, não é tudo preto no branco. Também a gente tem que relativizar. Mas tem um conjunto que aí você pode começar a desconfiar Entendi. dessa pessoa. Então, como eu falei para você aqui, né, algumas das características, sentimentos de grandeza e arrogância, fantasias de sucesso, de poder, de brilho, de beleza, ele se auto-atribui todos esses adjetivos muito além do que ele é ou Uhum. do que ele gostaria de ser. Aqui, vamos ver o que mais que tem aqui na minha colinha. Acredita que é especial? Você acredita que é especial? É aquele tipo de pessoa. Nós estamos aqui discutindo, sei lá, vamos supor que a A gente gente está está falando falando sobre Paris, por estamos exemplo. falando sobre Paris. Ah, Ah, mas olha, olha, eu conheço Paris assim como a palma da minha mão. então. Inclusive, olha, eu sou amigo ali do Macron, essas fantasias assim de não assim, né, agora já estou exagerando um pouco, Entendi, né, mas mas no assim, nível grandioso, né? um Ele nível pode ir para esse ponto, grandioso, sim? isso, o nível quando eu vou para Paris, eu sempre estou nos melhores hotéis. Olha, eu já fiz vários cursos de gastronomia, já fiz vários cursos de enologia, também tenho isso, né, esse lado, assim, meu. Então ele vai atribuir qualquer assunto que você estiver falando a ele, mas atribuindo que ele sabe, que ele já fez, que ele já aconteceu, etc, etc, etc. Sempre se colocando assim superior à pessoa com quem ele se relaciona. Ele é o tudo, né? Sim, Ele é o tudo. Ele atribui tudo, gira em torno dele e ele vai deixar você falar, você fazer algum comentário, mas se for para falar dele. entendi. Porque tudo vai gerar nele, ele vai falar, então desde que você esteja falando, mas que ele seja a referência do assunto, então ele deixa você falar. Porque o narcisista ele quer Ah, palco. Ele quer palco. Ele quer palco e a fantasia dele é ter ali uma legião de fãs, uma legião de tietes ali admirando ele. Então, quando ele começa a falar, é aquele tipo de pessoa assim que ela entra em transe. E ela não tá nem aí se você tá gostando ou se você não tá gostando de falar. O importante é que ela tá falando e, de preferência, que você esteja admirando ela, assim. entendi.
Ô, Renata, eu ouvi falar Uhum. que o narcisista, no primeiro momento, você já falou muito bem, que ele atrai, ele no primeiro momento se põe como uma pessoa muito legal, uma pessoa muito agradável. Ele fala, ele é engraçado, ele atrai, ele consegue atrair. Ele seduz, né? Ele seduz. Ele seduz, Isso é a isso. palavra. Ele Ele é seduz sedutor. Boa. bastante. Ele Ele é seduz, sedutor. sim. Só que como que é esse círculo de amizade? Ele consegue manter essas amizades? Ele seduz. E na realidade ele é muito bem no que diz respeito à sedução. Mas ele consegue manter essas pessoas? Como que é? Alexandre, pelo que eu vi e pelo que eu vivi, ele é o tipo de pessoa, a gente está falando ele aqui, mas ele ou ela, tá? É o sujeito que ele tá sempre com aqueles melhores novos amigos. Então ele tá sempre num novo grupo. Ele tá sempre conquistando novas pessoas. Porque o que vai acontecer? Fatalmente, o narcisista, o que pode acontecer com ele? Ele pode se deparar com outro narcisista, com outros narcisistas também. Então aí não vai dar certo, porque se ele tá num grupo que tem outros narcisistas, o que que vai falar? Ah, mas quem que é você? Ó, eu também aqui, eu sou maravilhoso. Eu também, eu sou o rei da cocada preta. Então não vai dar certo. Ali vai sair faísca, vai ter um atrito. Ou também com pessoas que já têm, né? Vamos supor, essa personalidade mais reforçada, essas pessoas que não são codependentes, essas pessoas que têm um autoconhecimento mais elevado, que vão se dar conta que esse cara ou essa mulher, putz, que cara chato. Esse cara só fala dele, esse cara é um Entendi. monólogo. Então não tem assim uma interação legal com uma pessoa assim, porque ele tinha um egoísmo muito grande, ele não tem escuta. Entendi. Então ele não consegue manter uma Não, amizade não, é duradoura sempre os na vida. melhores novos amigos. Ele está sempre atacando de grupo em grupo, ele vai passando ali, porque ao primeiro contato, é uma pessoa muito sedutora, é uma pessoa muito legal. Mas o que que acontece? Na maioria das vezes, não em todas as vezes, o narcisista ele é muito raso. Ele é muito raso. Ele sabe de tudo e não sabe de nada. Obviamente que tem narcisistas que sim, que se aprofundam, que são Sim. aquele Que cara que são vai, intelectuais, porque isso, que estudam, estuda, porque né? o que Tem que ele mestrado, quer? doutorado, Isso, porque sim. o que acontece? O que que ele quer? Ele quer o aplauso, ele quer o reconhecimento. Então, sim, Ô, alguns Renata, vão atrás. não querendo cortar Uhum, você, não. mas agora que veio assim na minha mente Aham, esse ponto que o narcisista ele tá atrás de aplauso, de luz, de holofortes. totalmente. Tietes, como que é a palavra que você disse? Tietes, né? Que esteja ali Tietes. tietando ele, né? Isso. Entendi. Aham. Por exemplo, então quando ele não tem isso, então ele busca isso. Quando ele não tem, então que ele está lá num grupo que ele percebe que quando ele tem essa sensação que ele não tem esse reconhecimento nesse sentido, ele não recebe nenhum elogio, ele não tem aquele, vamos colocar assim entre aspas, usando bastante aquela palavra do senso comum, aquele puxa-saco. Quando ele percebe que isso não vai acontecer, ninguém vai elogiar, ele não tem aquele reconhecimento que ele acredita que ele merece, ele pode ser vingativo? Como que ele vai se Pode, portar? pode ficar frustrado, pode ficar muito frustrado, ele tem muita pouca tolerância à frustração e pode invejar. Aí quando ele inveja, ele vai querer o seu lugar. Aí é complicado, porque aí pode começar uma campanha de difamação. Porque o narcisista também, Alexandre, uma coisa que eu percebi, que eu vejo muito, assim, ele mente como quem respira. Assim, mente. E o problema é que o narcisista, Ele acredita na mentira dele, Renata? olha, Alexandre, é uma boa Ou pergunta. ele tem Ele tem consciência. Se ele fantasias. tem consciência que ele está mentindo, se é uma mentira consciente, ou se ele acredita na própria mentira. Como que é esse funcionamento mental? Alexandre, olha só. O fantasioso, ele mente para si mesmo. E o mentiroso, ele mente para enganar os outros. Então, assim, só depende ali do intuito dele. Pode ser um narcisista que ele sabe muito bem que ele está mentindo, mas ele vai contar aquilo ali para ter alguma vantagem, não necessariamente para ter vantagem. Aí a gente já estaria falando assim mais de uma pessoa que tem mais esse pezinho na psicopatia.
tá? Entendi. Mas depende do contexto, tá, gente? Não é só uma pessoa que mente para ter vantagem. Alexandre, tem vários tipos de mentira. Tem aquela mentira que, por exemplo, você pode contar, que é aquela mentira social. Por exemplo, eu encontrei uma amiga minha, vamos Entendi. supor ali, que a minha amiga, ela engordou um pouquinho. Eu não vou falar, nossa, como você tá gorda. Eu não vou falar isso daí, Sim, claro. tá? Mas assim, e tem aquela mentira que você conta essa mentira para tirar proveito de uma outra Entendi. pessoa ou o seu benefício próprio. Então é outra mentira. Tem uma mentira que é para proteger, que é aquela mentira social, e tem a mentira que é para manipular, para enganar e para Entendi. adquirir também uma vantagem própria para ela mesma, né? Eles falam a Entendi. manipulação e a manipulação também, né? Então, mas Então assim, o narcisista ele mente muito. Eu acredito que por vezes ele tem a plena consciência que sim, que ele está mentindo, e por vezes ele crê nessa própria mentira. principalmente no que diz respeito a ele, a grandiosidade. Uhum. Talvez ele não é tanto assim, mas ele Não, acredita não, que é a não. estrela. Na maioria das vezes não é tudo Não, não é isso, tudo não. isso, mas Não, ele não. acredita que é um ser especial. E o mais Ah, interessante é, por exemplo, se ele for pego na mentira, por exemplo, chega a pessoa ali, não tem um pingo de constrangimento. eles não Com têm. nada. Não tem um pingo de constrangimento. Assim, continua como assim, fresco como uma pétala de rosa. Continua mentindo ali tranquilamente. Aí se a pessoa insiste, ai, nossa, vamos mudar de tema. Como que assim? Você tá com inveja de mim? Assim. E daí por diante. Entendi. Renato, outro ponto também que me desperta a curiosidade. Uhum. Eu também, a gente escuta falar desse é, bate e assopra. Morde a Que, sopra. assim, até em atendimento de pessoas que Uhum. relatam, não sei se de fato é porque eu não fiz o diagnóstico, não realizei um psicodiagnóstico, mas pessoas que procuram o atendimento psicológico relatando ter se relacionado com pessoas narcisistas, ter sido vítimas de relacionamentos tóxicos e relata esse bate-a-sopra. Que ora a pessoa ela é boa, ela é tudo de bom. Em outros momentos, ela consegue ser o oposto. Uhum. Ela é rude, ela é cruel e fica nesse Chega até a movimento. perversão em alguns casos, né? Sim, porque a hora ela é boazinha, Perversidade. doce, carinhosa, é amorosa. Em outro momento, é muito rude. E assim, fica nesse Uhum. movimento. Acho que rude você foi até elegante, né, Alexandre? Ah, Você foi até elegante, assim, em usar esse rude. Então, esse movimento desse morde-a-sopra é muito característico. Porque daí o que acontece? É, essa personalidade narcisista, ela busca muito outro tipo de personalidade para se relacionar com ela, que daí acontecem aquelas duplinhas patológicas que a entendi. gente conhece, que normalmente é uma personalidade muito codependente. Então, assim, o codependente é como se fosse uma alimentação e uma retroalimentação. Um está alimentando o outro. É Porque aquilo, só cortando um pouquinho, Renata, Uhum, desculpa, só para ajudar. Moreno, que é o pai do psicodrama, ele vai usar o termo papel e contrapapel. Então, para exatamente, ter o abusador, precisa existir a vítima. exatamente, exatamente. Então, essa essa vítima, no caso, né, essa Sim, pessoa que tem essa codependência, ela precisa, é uma coisa assim, tem pessoas que eu vejo que é uma, assim, é uma coisa tão patológica que ele precisa disso. Ele precisa ser um capacho. E a contrapartida é tão entendi. interessante que o narcisista, ele é um codependente também. Ele é um codependente de um Hum, capacho. Ele tem que ter esse capacho ele para tem que ter esse ele, súdito. ele tem que ter esses Ele tem que ter súditos. esse puxa-saco com Ele ele. tem que ter esses súditos, Ah, isso, exatamente. Então, assim, aí fica, então daí que são relacionamentos muito tóxicos. E o mais interessante, Alexandre, que eu vejo também, é que as vítimas desse tipo de personalidade, elas só sabem que são vítimas depois que elas foram vítimas. Porque enquanto elas estão ali tão inebriadas, tão gente, teve uma pessoa muito próxima a mim que ela pulou de um narcisista
ao outro a sua vida inteira. Ela continua nesse movimento até hoje. E uma vez ela falou pra mim assim, de um deles que ela conseguiu sair, mas depois fatalmente caiu no outro. Entendi. Ela falava assim, eu não sabia, eu estava anestesiada. Por que acontece, Alexandre? Esse movimento desse morde-assopra, ele causa uma dependência. Ele causa uma dependência até hormonal. Sim, Porque é aquela montanha-russa de emoções. sim, E a pessoa fica naquele vício. Porque essa pessoa fica buscando esse prazer imediato, essa dopamina barata. Então entendi, ela fica sim. implorando. O narcisista é aquele que ele vai, ele te detona, te detona, 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 ele destrói, ele destrói. A hora que ele vê que o parceiro ou a parceira tá lá, destruído, ele, puta merda, acho que exagerei na dose. Deixa eu agradar um pouquinho. Até assim, para não perder, de repente, para não perder a vitalidade daquela vítima, porque ele Pra precisa não da perder vitalidade, o isso, para não suprimento perder dele. esse suprimento Exato, dele, porque né? o suprimento dele é a vítima. Então, quando a vítima ela está perdendo esse suprimento, esse vigor, então ele alimenta um pouquinho para ele Exatamente, receber, para exatamente. ele. Para ele receber. Porque, Uhum. Renata, é importante, interessante esse ponto assim que você colocou. Esse vício, essa montanha russa, É que uma as roleta vítimas. russa. Você sabe que tem bala, mas você não sabe quando que Sim, sai. um dia essa pessoa ela é boa, promessa, ela tá muito carinhosa. Outro dia ela tá muito rude, cruel Outro dia ela te humilha. com muita humilhação. Ela te humilha, ela faz você passar por uma situação muito constrangedora, ela faz comentários te expondo, esse tipo de coisa. Esse bate e assopra. E você É, colocou um ponto interessante, que aí vem a contribuição da neurociência, o vício em dopamina. Porque o exatamente. que acontece, né? O que acontece com o nosso cérebro? Viver movimentos antagônicos, isso confunde o nosso cérebro muito, tanto que isso é um dispositivo de controle muito poderoso. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Então, ora eu estou num ambiente que me trata muito bem, ora eu estou com uma pessoa que ela me trata muito bem, ela é muito carinhosa, em outro momento, proporcionalmente, ela é muito rude, ela é muito ruim. Uhum. Em outro momento, ela torna de novo a ser boa. É um movimento que confunde. Isso bagunça até o nosso circuito cerebral. E nós ficamos vítimas. Porque o que acontece com o nosso cérebro? Ele busca prazer, ele busca a dopamina. Então Fica refém, então né? essa expectativa, não, amanhã ele vai estar melhor, amanhã ele vai mudar. Ele vai mudar. Amanhã eu vou chegar aqui, ele vai estar. Então essa busca, esse anseio faz o quê? Se torna um vício. É um Eu preparo o cérebro para conviver com esse tipo de pessoa, Uhum. que vicia mesmo. Então essa fala sua, olha, vicia, a pessoa ela é viciada, para ela aquilo é comum, porque o cérebro se torna viciante. Totalmente. Então, um dos pontos que precisamos cuidar, estar muito atento com esse bate-a-sopra, não é legal, seja no relacionamento, seja em amizade, em qualquer lugar. Tanto num relacionamento amoroso, como num relacionamento de De amizade, como num amizade, relacionamento de trabalho, como num relacionamento, qualquer relacionamento interpessoal. Alexandre, eu diria que você conviver com um narcisista, eu vou fazer uma alusão aqui. É a mesma coisa de você estar ali. Hoje em dia já não se faz mais isso, quer dizer, se faz de uma forma mais velada, que a gente tem muito essa consciência com o animalzinho, né? sim, Mas é a mesma coisa de você estar ali, comendo na mesa, tá o cachorrinho ali debaixo da mesa, esperando uma migalha migalhinha, cair. esperando você jogar uma. Então você vai jogando aquela migalhinha pro cachorro. Aí daqui a pouco você se irrita, você sai daqui, não sei o quê, né? Toca o cachorro Sim, dali. Ele sai com o rabinho entre as pernas. E assim. Aí daqui a pouco você pega e fala, vem, vem, vem. O cachorrinho ele vem abanando o rabo, ele porque ele vem. quer carinho. Então é a mesma coisa do narcisista com a pessoa que está refém dele ali. Entendi. É Sim. isso que Porque acontece. é muito bem colocado, Renata. De fato, estar com o narcisista é viver de migalhas. É viver de migalhas. Renata, até algo que eu ouvi no culto, que Uhum, é algo espiritual. uhum. Nós não viemos aqui nesse mundo para viver de migalhas. Jamais.
Por isso Claro. que é um tema muito É pertinente indigno, de né? falar. Indigno, não Indigno, viemos né? para isso. É, A gente tira a tem que nossa querer da dignidade, vida, né? claro, a gente tem que querer o melhor. Aquilo Uhum. que há o de melhor da vida, das pessoas, oferecer o que de nós, aquilo que é o melhor e assim construir relações saudáveis. Totalmente. É isso aí. Mas, Renata, aí vem outro ponto também que eu acho muito importante, ok? Falamos, caracterizamos um pouco o narcisismo, porque se a gente falar tudo sobre o narcisismo, a gente vai ficar Ah, é aqui muito horas. abrangente. É A gente muito vai passar o abrangente. ano inteirinho falando, então tem muita coisa. Uhum, Mas é muito importante um ponto, até que eu aprendi com você, uhum, é por isso que eu chamei você aqui para uma entrevista, para uhum. falar também para todo mundo as diferenças. Porque o que eu percebo? Que qualquer coisa é narcisismo. Então a pessoa, ela, claro, temos defeito, sempre temos algo na nossa personalidade para aprimorar. O outro também tem. Então o que acontece hoje é por o narcisismo ser um assunto hoje muito disseminado, e eu acho importante ser disseminado, é um serviço de educação, de utilidade pública falar sobre esse tema, para informar, para as pessoas terem um cuidado, porém tem uma distorção aí. Porque eu vejo aí que Uhum. nem tudo é narcisismo, porque tem comportamento que pode confundir com um traço narcisista ou um comportamento de um narcisista, mas de Muito, fato não é um narcisista. muito, Alexandre. Por que que acontece? Hoje em Ah, dia, tá havendo uma distorção e uma banalização também, tá? Tudo é narcisismo. Até o meu supervisor e psicanalista, que é o nosso mestre, né, o Dr. Juan Davinazzi, ele falou um dia para mim. Ele falou assim: Renata, eu vou escrever um livro. Eu, ah, sim, doutor Nassi, que livro? Ele falou assim: olha, eu vou escrever um livro. As mulheres são loucas e os homens são perversos narcisistas. eita. Aí deu, mas como assim, doutor Nassi? Ele falou assim: olha, porque todas as mulheres que entram aqui dentro do meu consultório, elas falam: meu namorado é um perverso narcisista. E os homens entram e falam: minha mulher é uma louca, minha namorada é uma Muito louca, ela é boa. uma louca, ela é uma louca. Ah, Então tá, gente, por favor, nem tudo é narcisismo. É assim, é uma linha tênue, mas tem esses componentes que a gente está citando aqui para vocês, tá? Não é porque ele tem um. Todos temos, gente. Ninguém é perfeito. Todo mundo erra em alguma coisa. Mas assim, se você nota ali que esse indivíduo começou a gabaritar, então aí coloca um pé atrás. e até mesmo, Renato, antes de você entrar nessa diferenciação, porque Uhum. olha que interessante, quando a gente fala de narcisismo, que é uma coisa que as pessoas me perguntam muito depois da formação em neurociência, pergunta assim, Alexandre, tem como mapear o cérebro de um narcisista? Uhum. Como que é o funcionamento? Que aí é uma grande diferença, Renata, tem. Hoje tem pesquisas dentro da área das ciências do cérebro, hoje conhecido neurociência, que mostra o funcionamento do narcisista. Porque até então, muitas pesquisas já foram publicadas no que se refere ao funcionamento do cérebro do psicopata, Isso. Uhum. que a gente já conversou bastante, Sim, né? sim, Enfim. muitas. Uhum. Tanto que a diferença básica ali, o básico ali de um cérebro do psicopata é uma área do cérebro ali, né, do lobo pré-frontal, órbito frontal, está relacionado a valores morais que tem uma hipoativação, ou seja, quase não funciona aquela área. Ele é Que é indiferente, né? É indiferente. Mas indiferente, é uma voltando para o indiferença total. narcisista, o narcisista também tem circuitos cerebrais específicos para esse funcionamento. Então se mapeia. Então pega uma pessoa que é diagnosticada com o transtorno narcisista. Então alguns participaram dessa pesquisa em neurociência. O que observa no cérebro do narcisista? É algo assim impressionante. Uhum. Porque tem áreas nesse cérebro que tem uma ativação muito grande, que é hiperativo, que são muito ativadas algumas áreas, outras áreas pouco ativadas. Então vamos começar assim por parte. Então, quando diz respeito ao lobo frontal, então o lobo frontal nós temos o dorso lateral, o Uhum. dorso a outra parte, né, o dorso medial e o órbito frontal. Uhum. Então, o que a pesquisa mostra? Que principalmente o lobo dorso lateral
ele tem pouca ativação, está muito relacionado ao controle, às decisões racionais, o controle do impulso. Percebe o que no narcisista? Ele é impulsivo. Quando ele é frustrado, é aí onde ele cai. Porque o narcisismo, ele tá também no cluster, gente, é muito importante saber, dos impulsivos. Sim, ele Como tem um ímpeto histriônico, impulsivo. como borderline, ele tá ali no cluster dos impulsivos, o narcisista. Sim, então, por exemplo, o que observou nas imagens nessa parte do funcionamento do narcisista? Então, o dorso lateral, ele tem um funcionamento, pouco funcionamento hipoativo, que dificulta ele ter um controle diante da frustração. Porque a vida nos frustra. Nem tudo que a gente deseja acontece. Há momentos que a gente recebe muitos nãos da vida. E a forma como reagimos à frustração diz respeito à nossa saúde mental e até à nossa personalidade. Então, o que acontece com o narcisista? Ele é impulsivo, ele tem um ímpeto de ira diante da frustração, em virtude desse problema de funcionamento na parte da demanda do dele não ter sido, né? Sim, exato, porque aí tem o quê? Essa parte cerebral. Tem o ventromedial, que está relacionado à nossa tomada de decisões com base nas nossas emoções, nas nossas experiências emocionais. Também é hipoativo. Então, ele não consegue registrar emoções. Então, quando pega o sistema límbico, ali a parte do hipocampo, também não tem tanta ativação. Tanto que aí fica claro porque também ele não consegue ter empatia. Outro circuito envolvido se envolve o cingulado anterior, o córtex do cingulado anterior. Uma das funções do cingulado anterior é a empatia cognitiva. De eu olhar para você, entender sua situação, entender seu ponto de vista, você vai falar assim, olha Alexandre, nós tínhamos combinado para nos encontrar lá na torre Eiffel, mas Alexandre, eu não amanheci bem, eu tô com cólica, tô com dor de cabeça, ou aconteceu alguma coisa, claro que isso vai me frustrar, mas eu vou falar, não, Renato, eu te entendo. Você não pode vir nesse encontro com dor, ou seja, que é essa parte da empatia. Ele não tem, porque essa parte do cérebro, desse cingulado também tem um funcionamento assim, é deficitário esse funcionamento. A gente pode dizer que é deficitário, não que ele não tem. Sim. Ele pode, o narcisista, ele pode ter empatia sim, pode ser deficitário. Porque o que acontece? O narcisista, ele tem uma empatia seletiva. Por isso. É seletiva. É quem ele está querendo conquistar. Exato. Quem ele está de olho ali, quem ele admira, quem quer ser igual. Então, aí ele tem essa empatia. Digamos que é uma empatia deficitária. Deficitária e seletiva. Que isso não vai sustentar por muito tempo. Assim, para quem ele quer, quando ele tem um interesse. Ou como ele admira, ele quer ser igual, ele assim, quer por exemplo, esse lógico, tipo de coisa. Por exemplo, ele não vai ter empatia, é uma área, porque se ele está passando na rua, vê aquela pessoa pedindo comida naquela situação de rua, não, ele não vai ter empatia, a não ser que aquilo dê uma visibilidade para ele. A não ser que tenha palco. Entendeu? É aquele típico que vai, Só que ele Renata, sabe como que explica isso também? Porque essas áreas do cérebro são hipoativas. Lobo pré-frontal, córtex do cingulado anterior, sistema límbico. Mas, Renato, quando a gente pega o núcleo accumbens do narcisista, isso mostrado em exame, é hiperativo, tem um funcionamento muito grande, porque o núcleo accumbens está relacionado à motivação, um vício pela dopamina. Ali, o que desperta a dopamina. Então, ele busca essa visibilidade. Então, por estar muito ativo, tem esse exagero de dopamina, tanto que a gente escuta muito assim quando uma pessoa fala, eu sou dopaminérgico. Você também já escutou isso? Já. De uma pessoa aí que já entrou no nosso caminho, não vamos citar aqui por questões de ética, que falava assim, lembra? Eu sou dopaminérgica. E estufava o peito, lembra? Então, essa questão do exagero dessa dopamina, essa área hiperativada, deixa a pessoa egoísta, ela voltada para si mesma, então ela busca o reconhecimento
desse outro reconhecimento do meio. Tanto que isso facilita muito hoje pelas redes sociais. Percebe a rede de um narcisista? É ele. Predominantemente, o que vai ter? Fora, quando, claro, tem muitos Instagrams e redes sociais que é profissional. Que realmente a pessoa ela tem aquela rede social e que, de fato, ela vai postar coisas mais relacionadas ao trabalho dela. Mas, geralmente, claro, não vamos, assim, generalizar. Geralmente, o que a gente percebe? Que tem muito essa busca por like para aparecer a todo custo. Compradores de likes, né? Compradores de likes, para vender essa imagem. Se ela não tem like, ela vai lá ela vai comprar e faz o que for preciso. Em virtude dessa hiperativação do núcleo accumbens, que funciona diferente, faz. Para mostrar a grandiosidade, né? Essa compra de likes, se eu não tenho. Então tem hoje em dia também, Alexandre, só um adendo aqui. Hoje em dia, com essa explosão das redes sociais, tem um público que favorece muito ao narcisista. Claro. Então tem público para isso. Renata, a nossa sociedade hoje é narcísica, favorece. Muito, mas assim, se essa pessoa em questão, ela tá ali, ela não obteve, vamos aí que você falou, né, desse fenômeno da internet, né, que estão ali, todo mundo se expõe na internet, todo mundo coloca hoje em dia suas vidas na internet. Então assim, se ela não tem a quantidade de like que ela quer, ou que ela almejava, ou que ela acha que deveria ter, ela vai lá e compra. Entendi. Eu já vi muito isso. Outra coisa também, nem você falou, desse perfil que é só voltado para ele, essa pessoa, ela sempre está se autoproclamando. Exato. Então, assim, gente, é uma coisa muito simples. Se eu sou, eu sei que eu sou. Eu sei que eu sou bom nisso, e nisso eu não sou tão bom, porque ninguém pode ser bom em tudo, né? Claro. Ninguém é perfeito. Mas esse tipo de personalidade, ele está sempre se autoproclamando todo o tempo. E assim, como você falou ali do fazer uma caridade. Claro. Né? Vamos supor ali, tem uma pessoa necessitada. Normalmente, nem todos, mas o que ele vai fazer? Ele vai fazer esse gesto de benevolência se houver ali palco. Exato. Tá? Se houver palco e também, se ela fizer, normalmente ela vai filmar, ela vai acreditar. Claro. Ela vai aquilo vai cair no conhecimento público, de alguma forma. E depois ela vai publicar isso no perfil. Claro. Isso é típico. Isso é típico. Então, só para fechar aí, Renata, a contribuição da neurociência. Aquilo que as pessoas me perguntam muito dentro do consultório hoje. Sim, existe um cérebro específico, circuito, vamos colocar assim, que é o mais correto. Circuito específico para o funcionamento do narcisista existe. Aí vem aquela questão, até que você me pergunta, Alexandre, tudo bem, mas a pessoa ela nasce um narcisista, ela se torna, o meio é genético, hoje é uma discussão hoje no meio científico. Mas na realidade, Renato, o que eu acredito com base em pesquisa? Que pode ser os dois. De uma pessoa que veio de um meio, porque o nosso cérebro, nós vamos construindo o circuito. Conforme aquilo que pensamos, por isso que tem aquele ditado e é muito real. Cuidado com aquilo que você pensa. Aquilo que pensamos neuromodula o nosso cérebro. Modula, então cria a estrutura que de fato vai se tornar uma realidade. Isso é real, isso é biológico. Então cuidado, a gente constrói circuito ali. Com aquilo que a gente alimenta, aquilo que a gente vê, conforme o nosso ciclo vital. Então aqui cria circuito. Então, vamos pensar numa criança, né, que viveu no meio, vamos colocar que ele foi ali o príncipe, até o Freud, né? Você aí que tá profunda aí na psicanálise, o Freud tem um artigo que fala majestade do bebê. E esse bebê, essa criança nunca sai dessa majestade. Então tem esses pais, todo esse meio que curva para essa criança nunca é frustrada e ela vai acreditando que é um príncipe. Ela vai tendo uma crença. Limite, né? Ela acredita que o mundo tem que... O mundo tá ali para servi-la. Tá, né? Para servir, que o mundo gira em torno dela. Ela acaba aqui desenvolvendo esse circuito
Então, na verdade, Alexandre, se essa criança, né, no caso, ela é criada numa família assim, que ela vem de um núcleo familiar assim, os pais já não são narcisistas. Porque Sim, os eu pais já também estão acredito projetando nisso. tudo nessa criança. Então, meu príncipe, então por aí já dá para se ver. Você vai criar o quê? Um indivíduo que acha que o mundo está ali para servi-lo, um indivíduo sem limite nenhum, e assim ele vai, assim, Sim, etc, etc, lógico, etc. um indivíduo completamente egoísta. Sem, Então, sem limites, então né? aí a Sem gente tem a limites. questão do É um ambiente. comportamento aprendido Claro, também. isso, E exatamente, é Renata. um comportamento Aprendido. aprendido. Ou seja, o próprio ambiente forçou o funcionamento desse circuito. Exatamente. Forçou criar esse circuito dentro do cérebro. Porque aí tem a epigenética. Nem sempre a genética determina o nosso comportamento. O que é mais determinante é o meio. O meio é muito mais forte. Bom, mas outra hora a gente entra aí nesse assunto. Se a gente pega o oposto, Renata, vamos pegar também uma criança que é negligenciada, ela não teve amor, não teve carinho, ela não teve atenção, ela passou por várias privações, Uhum. ela veio de um ambiente que foi super negligente às necessidades dela. Alexandre, então, conforme tem esses pais que Ah, vão fabricar esse narcisistinha, que é o meu príncipe, ai, o meu meu rei, rei. meu filho, você é maravilhoso, você é o melhor, imagina, como que vão falar isso de você, tal, tal. Tem também, então, cada um dá o que recebe. Exato. Esse filho que teve esse comportamento aprendido, né? Que nem todos vão ser assim, tá, gente? Não é só porque um pai e uma mãe é Isso, muito a gente não carinhoso, vamos nem tanto. generalizar, Não lógico. vamos generalizar. Tem também, isso vai muito da essência da pessoa. Claro. Tá? Isso vai muito da essência da pessoa, do caráter, do temperamento dessa pessoa. Também, é assim, Alexandre, a gente dá o que a gente recebeu. Exato. Tanto é esse segundo caso, se você teve essa criação Negligente de uma forma negligente geral. de uma forma geral, com violência Uhum. verbal, física, humilhações, privações. Essa criança ela nunca soube o que é ter assim um aconchego de mãe. Claro, ela não sabe o que que é amar, o que que é amor. Ela não Sim, sabe, ela não tem a mínima ideia do que é amor, do que é proteção, do que é ter senso de pertencimento, de pertencer a lógico. alguma coisa. Então, como que ela vai crescer? O que ela vai O que que dar ela vai dar para se esse ela nem mundo? conhece isso? Então não, Porque, não tem como. lógico, porque ela pode criar Não também até todos uma vão ser assim. proteção. Isso, não Claro. todos vão ser assim, tá, gente? Isso tem que ficar muito claro. Nem todos Porque vão não é crescer uma assim. matemática, isso não é Não é uma exato. matemática, isso que eu falo, é uma Isso. linha muito sutil, não é uma matemática, não é preto no branco. Mas fatalmente isso pode acontecer. Então ela vai dar o que ela O que ela recebeu. tem. Ou Aí a gente tem esse segundo, né? Esse segundo, como que eu posso falar? Essa ramificação aí do sim, esse narcisismo, segundo né? caso. Que é esse narcisista que ele é o contrário desse grandioso. Ele é o contrário desse pavão. Desse que acha que já. Porque uma coisa muito interessante, Alexandre, esse narcisista, o pavão, o que já nasceu feito, o rei da cocada preta, a rainha da cocada preta, geralmente são indivíduos que não deprimem. Eles não deprimem, eles estão sempre ali Não. meio alegrão, não sei o quê. Eles podem ficar perturbados. Perturbados que vão perturbar. Por alguma frustração, alguma coisa que não saiu do jeito que eles queriam, alguma demanda que não foi atendida. Aí sim, podem ter aquela perturbação, mas perturbados que perturbam, né? Sim, claro. Mas assim, é muito difícil dessa pessoa deprimir. Eu, particularmente, nunca vi um narcisista grandioso deprimir. Contrariamente a isso, a gente tem aquele narcisista que ele é um narcisista introvertido. Então é Uhum. aquele que ele se fecha nele mesmo, ele está muito autocentrado nele mesmo, mas para se criticar. Porque na realidade aí seria aquele de narcisista que tá, se eu conto pra você uma tragédia, não, mas a minha tragédia é maior. Esse é o grande. É esse Não, também, é. sim, Uhum. ou seja, então ele é mais vítima. Muito hipocondríaco. E Tem pessoas tudo que é ruim. concordam que não. Tem pessoas que profissionais que dizem que não. Mas para mim, assim, o narcisista também, ele é um grande Sim, hipocondríaco. ele pode ser. Claro, Ele porque, pode gente, ser. ele pode ser, eu tenho que ficar. A mãe já inventa uma doença, ou cria, inventa não, e geralmente desenvolve mesmo muitas doenças para ter ali aquele filho, ou para ter aquele
né, seja lá quem for em volta dela. Por exemplo, a filha arrumou um namorado. Ai, mas como que você vai me deixar aqui na situação que eu tô? Assim, Para frustrar tudo, isso é muito comum. Então, voltando lá, esse indivíduo é aquele indivíduo que ele está muito autocentrado nele mesmo, mas em se criticar. Como eu sou uma fraude, como eu não. E ele tem essa fantasia de ser é. grandioso, de ser. Até ele admira o grandioso, ele gostaria de ser igual. Mas como ele está centrado nele mesmo, mas para se criticar, para se. Ai meu Deus, eu sou. Deus, eu sou Porque uma na merda, eu realidade sou isso, até. aquilo. Então ele não, ele fica Sim, nessa dinâmica. Nessa entendi, dinâmica. sim. A minha desgraça é a pior, a minha doença é a pior. Sim. Porque aí um tipo, então, Renato, assim, pra Hum. gente até fechar isso daqui. Então, tanto de ambientes que fazem ali dessa criança, o príncipe, o rei, e não Eu sou a importa, pior mãe do mundo, que não põe limite, como desse outro ambiente também com extrema negligência. Também pode ser meios aí que podem formar pessoas que desenvolvam o narcisismo. E outro ponto também, Renata, importante, também tem um ponto genético, que além do narcisismo ser algo que pode ser um comportamento aprendido e um comportamento aí que pode se desenvolvendo a partir do meio, também pode ter um cunho genético, porque hoje a gente tem pesquisas dentro da neurociência que falam uma deficiência do gene, ali dos genes, responsável pela dopamina, quando tem um problema nesse gene que tem uma superprodução de dopamina. É que agora eu não vou lembrar o nome desses genes, mas esse problema de um excesso de produção de dopamina. E isso pode ser um fator que pode predispor o desenvolvimento do narcisista. que vai formar esse temperamento, Sim, né? esse Que é temperamento. genético, o Mas temperamento é mais enfim, genético. Renato, então, de uma forma geral, assim, então quando a gente pensa na constituição do narcisista, a gente tem vários ângulos aí para analisar. Isso é interessante, mas é muito importante agora esse outro ponto. Renata, tá bom. Você disse que nem tudo é narcisismo. Então, o tema, de fato, como você disse, não vou chover aqui no molhado, você falou que você também percebe que foi muito banalizado isso, tudo é narcisista, a pessoa pisa na bola é narcisista, ela tem um comportamento diferente, então é E narcisista. deturpado, né? Exato, está deturpado. Agora, explica assim. Então, o que não é ser narcisista? Que tipo de comportamento que pode parecer ser narcisista, mas que não é narcisismo? Fala isso para nós agora, Renato. Certo. Não, ó, até pegar minha colinha aqui, né, gente? Que como eu não... Então, Alexandre, todos somos neuróticos, Sim. né? Quem não é neurótico, daí Já já é dizia o um... nosso mestre Freud. Isso. Então, não somos neuróticos, somos psicóticos. Então, todos temos, né, a nossa neurose de cada dia, né? E dessas neuroses, então, elas estão ali, são 3 neuroses, que é a neurose fóbica, a neurose histérica e a neurose de obsessão. Então, a neurose, o que acontece? Ela é também o jeitão de ser da pessoa. Aquilo que constituiu aquela criança, o que ela vivenciou, o que ela viu na infância dela, vai formar um neurótico, tá? Mas assim, a neurose, ela não é narcisismo, mas Entendi, pode sim. ser confundida. Então, o que acontece? Ali num ímpeto de perversidade da neurose, pode ser confundido com narcisismo. Vamos dar um exemplo, gente. Um neurótico fóbico. Esse neurótico, quando ele desenvolve, né, essa fobia, ele é muito dependente. Ele tem aquela fobia de estar sozinho, Parece que aquela ele tem um medo do fobia, medo do mundo. Né? mundo, principalmente um medo do abandono muito grande. Então, quando ele pega alguém para se relacionar, ele é muito dependente. Ele é muito dependente Renato, eu mesmo. imagino assim que ele sufoca, ele pega. Ele Enfim, sufoca, é como assim se ele fosse comer aquela pessoa viva. O desejo, a fantasia inconsciente, ali agora a gente está indo mais para psicanálise, para Freud. Então, assim,
A voz inconsciente de um neurótico fóbico é: se eu pudesse, eu comeria o meu parceiro vivo. Uhum. Ele Mas não não que ele é escapar de um mim. canibal, tá, Sim. gente? Por favor. De uma Ele maneira não simbólica. escapar, é uma Isso. maneira simbólica para ele não escapar de mim, ele tá sempre ali comigo. Tamanho é o medo do abandono. Lembra que tinha um desenho? Eu não lembro qual desenho era agora, que tinha uma personagem que era a Fenícia. A Felícia. A Fenícia, que ela acha que ela tinha um gatinho. Isso, os animais, dela né, que falava ela assim, eu vou te pegava, abraçar, eu vou te amar, eu vou ter que eu vou abraçar pegar até... aquele gato, esganava. O E gato, o ursinho, eu não sei o os que que era. bichos corriam tudo Tudo, dela. pelo amor de Deus. Corria atrás. Esse, mais ou menos, é uma E alusão olha só, ao fóbico. parece assim, e dá até uma sensação de abuso, assim, dele ser abusivo. Exatamente. Gente, ele tá me sugando vivo. Ele não deixa eu viver, Ele não fica deixa eu em ver, ele tá me cima. absorvendo vivo. Ele absorve. tá assim, então que a pessoa ela fica assim, meu, tipo assim, não aguento mais. Assim, e às vezes fala, é um narcisista. Não, é um neurótico fóbico e que precisa de tratamento. Mas assim, no seu ímpeto de perversão, ele tem isso. Se eu pudesse, ele eu faz comeria vivo, tudo para a pessoa não sair eu dele. sugava. É como se fosse uma serpente. Eu vou comer é como se fosse uma jiboia ali. Entendi. Eu vou comer. Ele vai abraçar isso. ali, Eu vou abraçar para não fugir, para não Isso, fugir. Isso, exatamente. Aí aqui a gente vai para o outro, né? Que é, a gente está falando aqui, gente, da neurose na sua perversão. É quando a pessoa tem ali... Tá no ímpeto Tá dela. no ímpeto dela. Aquele ímpeto. Tá? Não que ele é assim todo tempo, mas no ímpeto quando ela se sente ameaçada. Quando ela sente, no caso do fóbico, que o parceiro ou quem ela se relaciona vai abandonar. É porque então, o que quer dizer, Renata, que o tema básico ali, o medo do fóbico, é o abandono, o medo do abandono. E ele vai fazer tudo que estiver ao seu alcance para não passar por esse abandono. Exatamente. Que ele pode, não por questão, assim, vamos dizer assim, ele não faz de propósito, mas ele acaba, assim, sendo abusivo também, né? Muito. Chato. Muito. Suga. Exatamente. Mas não necessariamente eu posso falar, poxa, é um narcisista. É um narcisista, não. Então, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado para não confundir um ímpeto de um neurótico fóbico, que é uma, né, das classificações, como narcisista. Agora a gente vai lá para a neurose histérica. O histérico. A neurose histérica, segundo estudos, se dá mais em mulheres. Mas hoje em dia também é muito detectada em homens. Mas é uma neurose que se dá muito mais em mulheres. Então, o que é ali? A forma de se relacionar da pessoa que tem essa neurose histérica. Então tá aqui, né? O que é marcado aqui. A relação interpessoal neurose histérica é frequentemente marcada pelo desejo de seduzir e ser admirada. Pessoas histéricas podem assumir comportamentos charmosos, teatrais, para atrair atenção e aprovação, mas ao mesmo tempo podem ter dificuldade em estabelecer intimidade genuína. Busca para atenção. O outro muitas vezes é visto como uma audiência ou um espelho, sendo necessário para confirmar sua própria identidade. Aí, ambivalência, há uma oscilação entre a busca por proximidade e o medo da entrega. O que é esse medo da entrega da histérica? A gente está indo lá agora para o meu mestre, para o Dr. Násio. Uma vez eu conversando com ele, eu tenho uma amiga, que uma vez, gente, assim, não estou expondo ninguém porque é uma amiga, então ninguém nunca vai ficar sabendo quem é essa pessoa. Essa pessoa, uma vez, ela me confessou, teve ali, tinha muitos problemas com o relacionamento, com os namorados dela, e ela falou assim para mim: Renata, o meu prazer é quando eu estou jantando, eu vou num restaurante, e eu tô ali com o meu namorado jantando, e eu vejo aquela outra mesa que tá um casal, ou mesmo uma mesa que tá ali o casal, o pai, a mãe, os filhos, e o meu prazer é ficar me insinuando e que ele me olhe com desejo, que eu me sinta que ele tem esse desejo. Olha que interessante. Esse é o meu prazer. Mas o que acontece, gente? A pessoa que padece, né, no ímpeto, vamos lá mais uma vez, gente, repito, no ímpeto da sua neurose, perversidade, né? No ímpeto perverso dessa neurose,
A gente pode fazer uma ilusão para fazer uma alusão para ficar bem claro. É como se fosse ali o toureiro. Então o toureiro ele tá ali com aquela bandeira vermelha, né, com o touro, né? Ali. Então, vem, touro, vem, vem. No que o touro vem com tudo, vum, ele pega e tum, finca a espada, mata. Então é a mesma coisa da histérica. Ela fica ali seduzindo. Vem, vem, vem. A hora que essa pessoa vem, ela frustra. Porque o que é a fantasia Entendi. É como assim, perversa? ela atiça, 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 quando chega Ela na hora arreta, H, mas tira da reta. ela corre, Exatamente, ela corre. ela Porque frustra. é para frustrar. Porque a fantasia perversa dela, ele só quer o meu sexo. Ele só me quer para sexo. Entendi. Essa é a fantasia da que pode ser Porque na realidade. muito confundida com narcisismo. Sim, pode. Porque pode, olha só o sofrimento, porque é muito importante pontuar aqui, quando a gente fala de neurose, nós estamos falando já de sofrimento. São indivíduos, são sujeitos ali que estão no sofrimento. Ela falou do fóbico, aí no caso da histérica, há um sofrimento. Muito. E esse sofrimento é expresso dentro deste comportamento, por meio desse comportamento, que pode confundir de fato com um narcisista, com um narcisismo, um olhar de leigos. Um olhar mais leigo pode confundir Totalmente. isso. Totalmente. Totalmente. Tanto é que muitos homens chegam no consultório cedo, a minha namorada, minha esposa, minha noiva é uma narcisista. Mas na verdade você vai ver que ela não é uma narcisista. Na verdade, por que ela não é uma narcisista? Porque o narcisista, gente, não é que ela quer, essa daí ela quer seduzir para frustrar. O narcisista ele não quer seduzir para frustrar. O narcisista ele quer aplauso. Sim. O narcisista ele quer palco. O narcisista ele tem a certeza absoluta que ele é superior aos demais. Quando Deus fez ele, Deus estava assim inspirado. Ele foi feito numa forma única. Ele é melhor que tudo e que todos. Ô, Renata, só que ela não precisa, ela não acha Renata, isso, ela quer seduzir. Renata, vamos fazer aqui um parênteses. Já que a gente entrou um pouquinho, né, a Renata, ela enveredou um pouco mais para a psicanálise, então é muito importante, dentro da psicanálise, fazer aí um ponto, fazer aqui uma diferença. Porque na psicanálise fala muito a questão de perversão. É muito importante a gente não confundir perversão com perversidade. Porque o que é a perversão dentro da psicanálise? Quando Freud está desenvolvendo a teoria do desenvolvimento da sexualidade infantil, então quando ele fala da perversão, ele fala na forma de obter prazer sem que seja pelo coito sexual. São as preliminares, aquilo que é natural da natureza humana, que é outra forma de obter prazer sexual sem necessariamente ser pelo coito. Então, isso é a perversão dentro da psicanálise. Nós estamos falando aqui, quando a gente fala de narcisismo, nós estamos falando de perversidade, porque a perversidade refere-se ao mal, pessoa que faz mal, maldade. É que ela tem o gozo em fazer a maldade. Isso, ela tem o prazer de fazer o mal. Então, quando nós estamos falando do narcisista, há um prazer. Então, estas pessoas, elas se sentem semideuses pelo fato Alexandre, de conseguir enganar. Eu só queria abrir aqui um adendo para você. Só um adendo aqui, só para não confundir quem possa vir a nos assistir, né? Que a gente quer ser útil aqui. Eu não diria isso. Eu diria que o narcisista, ele quer aplausos. Uma pergunta que eu escuto muito. Qual a diferença entre narcisista e psicopata? Porque é muito semelhante ao outro. Depois a gente volta ali, porque a gente passou essa etapa de explicar a neurose de obsessão, que pode ser muito confundida com o narcisista também, porque a pessoa que ela tem essa neurose de obsessiva, ela quer ter o controle total de tudo. É um controle por medo de ser manipulado. Então, esse controle, só fechando aqui as 3 neuroses, o controle o ímpeto de perversão do obsessivo, ele quer tudo assim, ó, que nem voltou aqui, né? Aqui, gente, vamos voltar só para ter para minha colinha aqui. Deixa eu pegar aqui no celular. Então, vamos lá.
A neurose obsessiva, ó, a forma de se relacionar com pessoas de neurose obsessiva tendem a ser controladoras e excessivamente preocupada com regras, moralidade ou fazer o certo nas relações. Isso pode tornar suas interações rígidas e distantes. Elas frequentemente lutam entre o desejo de se aproximar e o medo de perder o controle. Então, assim, ela quer se entregar. Assim, Ela quer amar, ela quer se entregar, ela quer ter. Mas o que acontece? Ela tem o medo de perder o controle, e perdendo o controle, o que vai acontecer? Eu vou ser vulnerável. Eu tô na mão dele. Então eu prefiro que ele esteja na minha mão. Se o obsessivo ele pudesse ter uma voz interior e falar, essa voz interior dele, esse grito do obsessivo, pudesse ser resumido em uma frase, ele falaria: eu gostaria tanto, tanto, tanto de ser o dono dos pensamentos do meu parceiro, de poder controlar tudo o que ele faz, que chega até a tiranizar essa pessoa, a reduzir ela a nada. Mas não porque ele seja alguém mau. sim, Ele está aí no ímpeto da da, sua da neurose. sua neurose, é verdade. Então ele está tendo o ímpeto da neurose. Então ele acaba tiranizando o parceiro. Entendi. Ou as pessoas que ele tem, tanto no trabalho, como em relação amorosa, como relações interpessoais. Mas eu acredito que mais em relação amorosa, né? De família, ali você tem um namorado que tem Sim. essa neurose de obsessão. Voltando lá para outra questão Dessa do diferença gozo. básica. Sim. Isso, do gozo ali, né? Do perverso, né? Porque aqui na França se usa muito esse termo, né? Narcisista, se usa esse termo perverso narcisista, né? Que ficou muito, enfim, foi muito difundido. O que eu acredito, Alexandre, a gente não vai adentrar muito nesse tema de psicopata hoje, isso vai Claro. ficar para uma outra vez. Muitos perguntam a diferença entre narcisista e psicopata. O que acontece? O psicopata, por si só, ele já é narcisista. Ele tem um narcisismo muito grande. Já o narcisista, nem todo narcisista é psicopata. Todo psicopata é narcisista, mas nem todo narcisista é Sim, psicopata. sim. O que acontece? O narcisista, ele vai querer te seduzir, ele vai querer chamar atenção, não necessariamente para te roubar, não necessariamente para te estafar, não necessariamente para te fazer o mal. Mas também, vamos lá, gente, que uma relação com o narcísico é uma relação que fatalmente você vai adoecer por outras questões. Mas o narcisista, a essência dele, o que ele quer? Ele quer tietes, ele quer aplausos e ele quer palco. E, Renato, Ele quer uma legião de pessoas ali sim, para estar admirando ele. Então, por isso que ele quer seduzir. Ele quer seduzir para ser admirado, sim, para ser endeusado e para ter essa legião de fãs que estão todo o tempo ali aplaudindo e venerando ele. Já o psicopata é diferente. O psicopata ele é completamente indiferente a tudo. Ele é indiferente a tudo. Então, o psicopata não necessariamente ele quer aplauso, não necessariamente ele quer palco. Não, não como narcisista. O psicopata ele quer te seduzir para um objetivo que ele tem com uhum. você. Sim, ele Por exemplo, esse psicopata, ele quer se aproximar de você porque você tem algo que ele para quer oferecer. para oferecer para ele, seja dinheiro, seja poder, seja diversão, seja status, ou os três. Entendi, sim. Então, ele vai se aproximar de você e te seduzir para isso, para um objetivo dele. Objetivo concluído, Entendi. acabou. Tem muito ali, a gente pode dar um exemplo de um bom psicopata que ficou famoso, que hoje em dia acontece muito, a gente, como eu vejo que isso acontece, aquele, não sei se foi um filme, foi uma série, do golpista do O Tinder. golpista do Tinder. Então, o que acontece? O golpista do Tinder seduzia essas mulheres, estavam ali, né, querendo amar, buscando alguém, mas por quê? Porque ele queria estafar elas. Sim, Então, assim, ele e o que tinha ganho. aconteceu? Hoje, essas mulheres, elas estão até o dia de hoje pagando dívidas, completamente, assim, com o seu financeiro destruído, a parte do emocional, tiveram prejuízos horríveis.
o que eu vejo acontecer com muitas mulheres que são vítimas desse tipo de pessoa. E homens também. O que acontece? O homem, ele é mais fechado, ele é mais introspectivo e ele não fala também por vergonha. Tem muita vergonha, mas acontece muito também. Eles têm muita vergonha de falar isso. Mas mais com mulheres também, que são vítimas, que descobrem que são vítimas depois que elas já foram vítimas. Entendi. Tá? Ô, Renata, então, o psicopata, sim. ele é por um objetivo, que pode ser que ele quer a sua herança, ele quer o seu dinheiro, ele quer status, ele é um alpinista social, ele quer ali chegar em um patamar na política, ele quer pegar ele quer subir ali dentro daquela empresa ou daquela corporação. Sim. Então ele vai passar por cima de tudo e todos. Sim. Não importa, ele vai passar. Renata, vamos, assim, a gente falou um pouco assim do psicopata, a gente vai deixar para uma próxima entrevista, é muito abrangente, a gente entra no narcisismo, caminha um pouco aí para o psicopata, porque claro, tem aí uma fronteira, mas é muito importante, a gente precisa fechar, né, para não ficar também muito extenso aqui a nossa conversa. De uma forma geral, aqui o objetivo, tá, para a gente não confundir narcisista com neurose. Com neurose? Isso. Que de uma forma geral, o que você diria assim, tá, Alexandre, ó, até aqui, isso daqui é um narcisismo, isso daqui não. Qual que é a diferença básica? Da neurose e do narcisismo? O que eu acabei de falar para você. Sim. O neurótico, tanto fóbico como a histérica, falo histérica porque se dá mais em mulheres, tá, gente? Mas tem homem também. Sim. Como o obsessivo, eles têm ímpetos de perversidade quando explode aquela neurose. Quando ele entra ali na explosão da neurose dele. Que todos temos isso, de uma forma ou de outra. Ou de outra, sim. O narcisista, ele quer aplausos. Entendi. O narcisista nasceu pronto. O narcisista, ele tem, como eu falei para você aqui, ó. Vamos voltar de novo lá às características. Sentimento de grandeza, é um indivíduo muito arrogante, tá? Fantasias de sucesso, brilho, poder, beleza, muito mais além do que ele acha que ele é. Nem sempre é, na maioria das vezes não é isso. Não. Acredita que é especial e único. Se você estiver falando de um tema, que ele vai entrar no tema, olha, mas eu também, isso que você está falando, eu já estudei muito isso, inclusive ele vai saber, ele já vai entrar ali, ele vai atribuir isso a ele também, porque ele está sempre se autoproclamando, tudo, não vamos esquecer que tudo é voltado para ele, e ele te deixa para falar quando é para falar dele, porque é muito difícil ter um diálogo com o narcísico, né? Aqui também. Isso, que ele precisa, ele tem essa necessidade de admiração constante, explora, né, muitos relacionamentos interpessoais dele. Essa falta de empatia ou a empatia seletiva, que eu digo que é uma empatia seletiva. Mas, que ele tem. Renata, eu vejo assim, a meu ver, com tudo assim... Uma última aqui, Alexandre, desculpa te cortar, mas essa aí é muito interessante, gente, vocês verem. Ele acredita que ele é muito invejado. Entendi, sim. Ele acredita que ele é invejado, assim, e o narcisista, ele inveja que é uma coisa. Ele já é, assim, um invejoso crônico. O narcisista, ele é um invejoso crônico. Mas como ele está sempre em negação e em projeção, ele projeta tudo isso que ele tem nele no outro. Entendi. O ruim, né? Entendi. O ruim. Então ele sempre acha que ele está sendo invejado. Tá certo. E de uma forma geral, Renata, quando a gente fala do neurótico, nessas categorias que você explicou muito bem, então não tem essas características no neurótico. Ele tem esse ímpeto, esse comportamento específico que é típico da neurose. Mas pode ter algumas, mas nem todas. Sim, e o que eu percebo no neurótico? Ele busca ajuda, ele tem empatia. Eu falo assim, Renata, que para resumir, a empatia. Porque quando a gente depara com neurótico, seja qual for o tipo, a gente vê a presença ali de uma empatia e que não tem
no narcisista. E geralmente esses tipos de neuróticos, eles estão em atendimento, estão em psicoterapia, eles estão buscando melhorar, eles estão em análise, que não é o caso do narcisista, que é difícil ele se reconhecer como tal. Então, de uma forma geral, que a gente coloca aí para o nosso público que está nos assistindo, para ter muito cuidado, repetindo aquela fala inicial, que nem tudo é narcisismo. Tomem muito cuidado em ficar fazendo esse diagnóstico. Então, Renata, eu quero agradecer muito a você. A gente precisa encerrar aqui. Foi muito rico estar aqui com você. Quero agradecer de coração. E já deixo aqui o convite para uma próxima. Né? Já que a gente acabou adentrando aí nessa questão do psicopata, já fica aqui, quem sabe a gente falar especificamente do psicopata. Muito abrangente também. Que também é muito amplo e um tema que o público busca bastante. Mas, Renata, de coração, eu quero agradecer pela tua contribuição. Eu que agradeço. Só gostaria de deixar um recado aqui, Alexandre, para as pessoas que estão se relacionando, que desconfiam que estão se relacionando com essa personalidade. Eu já escutei de muitas pessoas falarem assim, ai, mas ele tem isso porque ele tem uma autoestima muito baixa, foi muito tal e tal. Então, assim, gente, eu acredito que a gente tem que se colocar em questão. A autoestima baixa é de quem fica com essa personalidade. Aí sim, que é uma autoestima muito baixa de quem se submete a estar com uma personalidade assim. Então, estudem autoconhecimento, nem tudo é narcisismo, mas tem muitas bandeiras vermelhas também. Se vocês estão com um indivíduo que tem 4 ou mais características daqui que a gente falou, comecem a se colocar em questão, tá bom? Renata, foi um prazer. Muito obrigado e foi um prazer estar aqui com vocês. Até mais. Até breve. Um forte abraço. Até breve.